Olá, eu me chamo Luciana Miller e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo completo desta linda sacolinha de coelho em crochê para Páscoa. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e assista ao vídeo até o final para você pegar o passo a passo completo. Eu vou utilizar o fio amigurumi da cor branca e o fio amigurumi tem um tex de 492 e uma agulha de crochê 3,5. Então vamos começar pelo anel mágico. Eu coloco o fio sobre o dedo, dou uma volta com o fio, passando por trás da primeira volta. Introduzo a agulha aqui no primeiro fio, puxo o segundo. E aqui já tiro do dedo, ficando os dois fios na mão esquerda. Esse aqui, que é o pequeno, eu puxo para diminuir o anel mágico depois, e aqui o fio para fazer. Então, como eu vou fazer pontos baixos, eu faço uma correntinha e faço 8 pontos baixos na primeira carreira. Eu vou fazer até no sexto e diminuir o anel. Tenho 6 pontos aqui, aí eu diminuo bem o anel, deixo um espacinho ainda para pôr mais 2. E coloco mais 2 pontinhos dentro do anel. Então, aqui eu tenho os 8 pontos. Agora eu posso fechar bem o anel e fechar a carreira aqui entre a correntinha e o primeiro ponto baixo. Com um ponto baixíssimo. Então, aqui temos a primeira carreira, a primeira de 10. Então, eu vou fazer 10 carreiras naquele sistema do círculo perfeito. Então, a primeira carreira, 8 pontos baixos. A segunda carreira, eu faço uma correntinha, aqui bem no pontinho da correntinha eu faço 2 pontos baixos e sigo assim toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Essa é a segunda carreira. Então, eu cheguei no final da primeira carreira. Aí eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo entre a correntinha e o primeiro ponto baixo. Com um ponto baixíssimo. Então, essa é a segunda carreira, na verdade. Agora, no círculo perfeito, para eu fazer 10 carreiras, eu vou fazer sempre aumentando um ponto que não é aumento, né? Então, por exemplo, eu sempre começo com aumento, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto inicial. 1, 2.
Agora eu faço um ponto baixo separado, e no próximo ponto um aumento, 2 pontos baixos juntos. No próximo, um ponto separado. No outro, 2 pontos baixos juntos. Então, essa é a terceira carreira. Eu sigo fazendo assim. Daí, cada carreira aumenta um ponto separado. Então, na quarta carreira, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, 2 pontos juntos, 2 pontos baixos separados, 2 pontos baixos juntos, 2 pontos baixos separados, 2 pontos baixos juntos. Na outra carreira, começo com 2 pontos baixos juntos, 3 separados, 2 juntos, 3 separados. Na outra, 2 juntos, 4 separados, 2 juntos, 4 separados, até eu chegar na 10ª carreira. Eu cheguei aqui na 10ª carreira, no total ficaram 80 pontos toda a volta, e na 10ª carreira, a cada 8 pontos baixos eu faço um aumento. Então é um aumento, 2 juntos, né? E 8 pontos baixos, 2 juntos, 8 pontos baixos. Fica bem certinho o desenho aqui dos aumentos. E esse fundo da sacolinha, você pode fazer do tamanho que quiser, né? Eu fiz com 10 carreiras, mas pode ser quantas carreiras você quiser. Então aqui eu vou fechar o último pontinho com ponto baixíssimo e vou começar então a subida da sacolinha, as laterais. Eu vou pegar só na parte de trás da correntinha e vou fazer pontos altos. Então subo 3 correntinhas e agora não tem mais aumentos, porque eu quero que a sacolinha fique, a partir daqui ela fique reta todos os lados. Então eu faço 3 correntinhas e pego apenas esse aqui é o primeiro ponto alto que corresponde a essa correntinha. Agora eu pego apenas a alcinha de trás, para que dê aquela bordinha, né, de virada aqui. Ó, só o ponto, a alcinha de trás do ponto, e faço um ponto alto em cada ponto de base, pegando só a alça de trás do ponto baixo. E assim eu sigo então por toda a carreira. Então cheguei aqui no final dessa carreira primeira de pontos altos. Agora eu vou só fechar aqui na terceira correntinha, ou aqui no meinho mesmo, um ponto baixíssimo, e vou fazer dessa mesma forma 12 carreiras de ponto alto, ó, como fica já marcadinho aqui a subida, né? E a próxima carreira que eu fizer, ela já vai ficar bem fechadinha, que nem uma touquinha, né? Então, eu vou fazer mais 11 carreiras, 12 com essa aqui, e aí eu volto para mostrar como é que é o passa-fio, e a gente faz a correntinha para amarrar. Então, eu fiz aqui, fiz 10 carreiras, na verdade eu falei 12 carreiras, porque daí fica um pouquinho maior, e aí sobra, dá para colocar o fio na terceira carreira aqui de cima para baixo, e assim eu vou colocar na segunda, para sobrar essa primeira carreira como um babadinho. Mas eu fiz 10 porque terminou o fio branco e eu tenho que ter um pouco de fio para fazer a orelhinha ainda. E então eu fiz uma correntinha, fiz 80 correntinhas, e nós vamos colocar então na segunda carreira, no caso aqui,
Você pode colocar na terceira ou na segunda mesmo. E a gente coloca sempre, não tem um passa-fio aqui ou passa-fita, a gente faz aqui entre os pontos mesmo. Coloca passa por trás, o fio por trás e 2 pontos. Pula 2 pontos, passa por trás de mais 2. E assim vai ficar 2 para frente e 2 para trás. Para ela ficar bem certinha. E assim eu vou passando de 2 em 2, pulo 2, passo nos próximos 2. Então vou fazer assim toda a carreira, depois eu volto aqui para mostrar como que fica amarradinho. Então eu terminei aqui o fio de colocar e a gente deixa para trás, né? Deixa esse lacinho para trás. E agora nós vamos fazer os bordados e as orelhinhas. Para começar as orelhinhas, eu faço 13 correntinhas, coloco o fio sobre o dedo e passo a agulha por baixo e dou uma volta. E assim eu faço 13 correntinhas. Eu faço a primeira, fecho bem o nozinho e agora começo a contar. Uma. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Passo direto aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, eu faço um ponto meio alto. E agora, nas próximas, eu faço pontos altos. Até sobrarem 3 correntinhas. Então, eu vou fazer até sobrarem 3 correntinhas, tudo em ponto alto. Daí, eu repito esse mesmo processo, começando a diminuir com ponto meio alto, ponto baixo e ponto baixíssimo, aqui no final. Ponto meio alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. Vou fazer. Então, cheguei aqui onde faltam 3 correntinhas, estão sobrando 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto meio alto, um ponto baixo, e um ponto baixíssimo. Então, ela começou e terminou da mesma forma. Aqui eu deixo esse fio pro lado e continuo fazendo do outro lado da correntinha a mesma coisa. Pego só na partezinha de baixo da correntinha. Primeiro um ponto baixíssimo, na segunda um ponto baixo, na terceira um ponto meio alto, depois pontos altos até sobrarem 3 pontos lá no final, 3 correntinhas, que é onde eu faço a diminuição do tamanho do ponto novamente. Então, terminei aqui essa parte da orelha, que é a parte de dentro da orelha.
Aí eu posso puxar aqui o fio e rematar sempre na alça de trás. Passo o fio uma vez por esse lado, aqui dá pra ver bem, sempre na alcinha de trás. Aí aqui por esse lado, viro, né, um pouco o trabalho, pego por esse lado. Aí agora para esse lado, sempre na alça de trás. Aí ela vai ficando aqui atrás e não aparece em cima, né? Aí para esse lado. E aqui para trás, onde vai ficar no meio junto com a parte branca e não vai aparecer, eu passo um pouco para baixo. Que fica bem escondido. Faço assim com essa ponta aqui também, depois corto os fios. Então, eu fiz aqui essa segunda parte primeira parte da segunda orelhinha, que é um pouco menor que a parte branca. Agora, nós vamos fazer quase a mesma coisa, só que com o branco. E ela tem uma pontinha só, que a outra nós vamos fazer reto e vamos colar depois aqui as duas partes. Então, começando com o fio branco, quase a mesma coisa, colocamos o fio sobre o dedo e começamos com uma correntinha. Na parte rosa nós fizemos 13 correntinhas, agora aqui nós vamos fazer 15 correntinhas. Então, começando aqui a correntinha. Então, fiz aqui as 17 correntinhas. E vou colocar um ponto alto na quarta correntinha. Que essa aqui já é a parte de baixo da orelha. Nós começamos por baixo, que daí a gente faz a volta aqui, faz a pontinha aqui e já volta para essa parte. Então, nós estamos começando por essa parte de um lado aqui dessa parte de baixo. Então, vou fazer pontos altos até chegar quando sobrarem 3 correntinhas. Daí eu faço o mesmo processo: ponto meio alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. Então, eu cheguei aqui no final, fiz o ponto baixíssimo. Agora eu viro pro lado, aqui é o final eu vim da carreira, daqui do início da carreira, fazendo pontos altos até chegar onde sobraram 3 correntinhas. Aí fiz um ponto meio alto, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora eu viro para o lado de baixo da correntinha, pego essa laçadinha que sobra e faço novamente um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Um ponto meio alto. Nos próximos até o final aqui, pontos altos. Então, eu terminei aqui essa parte branca, onde eu fiz 11 pontos altos. Aí fiz o ponto meio alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. Do outro lado, ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto meio alto e 11 pontos altos. Daí aqui eu corto e puxo o fio. E agora nós vamos colar
parte rosa bem certinho na parte branca e fechar aqui tudo com cola. Então, estou aqui com as duas partes, vou colar, passo cola nessa aqui, nessa partezinha, passo aqui na lateral, depois nessa lateral aqui também. Daí eu tenho que acertar bem no centro, pode ser desse lado aqui que fica mais certinho lá em cima. Que essa parte branca fica um pouquinho para fora da parte rosa, ela é um pouquinho maior. E aqui embaixo eu ponho um pinguinho de cola aqui. Para juntar as duas partes. Fica bem apertadinho, que nem essa, assim. As duas bem iguais. A primeira orelhinha eu costurei aqui bem na altura desse passa-fio aqui, na carreira de cima. Costurei com o mesmo fio amigurumi branco inteiro. E agora o outro eu vou costurar aqui da mesma forma, por trás, por fora, né? Entre esses dois pontos. Então eu dou um nozinho aqui no meu fio, enrolo no dedo aqui, dou um nozinho. Posso cortar. E para ficar da mesma altura, então coloco a orelhinha aqui. E eu procuro passar o fio ou a agulha bem no meio desse ponto e sair nesse outro aqui, bem no meio, assim, pegando uma parte do ponto, para ele não ficar no espaço e poder se soltar, né? Então, ó, passei lá, agora ponho a orelhinha aqui. Posso voltar aqui já por esse ponto aqui, só para dar um início, né? Passo bem no meio do ponto aqui, ó. E aí já posso ir colocando a orelhinha. Talvez é melhor virar desse lado aqui. Pego uma partezinha dela. Posso começar bem embaixo aqui, depois eu vou subindo. Ou posso passar, na verdade a outra eu passei dos dois ladinhos aqui, ó. Daí já prende bem. E já vem para esse lado aqui de novo. Tá ali o fio, ó, coloco bem em cima e já passo aqui no meio desse ponto de novo, pra lá. E assim vai prendendo a orelhinha bem ali. Então, aqui está a sacolinha com as orelhinhas. Agora, nós vamos bordar a carinha do coelho e fazer o pompom pro rabinho. Para bordar o olho, eu abri a sacolinha, centralizei bem com as orelhas.
Então, esse olho eu fiz na altura desse fio que tá embaixo da orelha. E o próximo olho eu vou fazer na altura desse fio que tá embaixo da outra orelha. Então, fiz um nó aqui no fio. Eu vou introduzir a agulha em algum lugar aqui, que nessa linha, que o fio fica trancado. De preferência no meio do fio, né? Não onde fica do lado do fio, ó. Fica no meio do fio. Aí agora aqui, entre esses dois pontos, eu vou colocar mais ou menos no meio do ponto, no meio do fio, um ponto para baixo. E agora eu vou lá no outro ponto, no meio do fio também. E aqui nesse ponto, no mesmo lugar que eu tinha posto o ponto anterior. Daí fica outro Vzinho, ó. É um V, na verdade, né? Eu tenho que ir em cima e voltar para baixo, porque senão eu desmancho o ponto. E aí viro, um lado eu já tenho nozinho, do outro é só passar por baixo do fio, deixa uma argolinha aqui e passa por dentro. Aí aperta bem o nozinho, só cuida para não deformar o olho aqui na frente. Aí depois dou uma arrumadinha aqui para ele ficar bem certinho, né? Ó, assim tem os dois olhinhos. E agora vamos ao focinho, que é vou fazer bem no meio aqui. Aqui eu já bordei o narizinho e a boca também. E sem querer eu excluí o vídeo que eu gravei bordando o nariz e a boca, mas é muito simples. A partir do que eu expliquei aqui no olho, é a mesma coisa. Aqui eu bordei 3 pontinhos deitados, bem centralizados aqui no olho, entre os olhos. Lembrando que eu tenho que pegar sempre no meio do ponto, não posso pegar aonde o ponto tá nos buraquinhos do ponto, eu tenho que pegar no meio do fio para não escapar. Então fiz 3 deitadinhos e 5 desse lado, pegando aqui embaixo sempre no mesmo lugar, e 5 aqui. Então isso é ponto cheio, vai preenchendo, né? 5 desse lado, 5 desse lado, sempre aqui embaixo no mesmo buraquinho, para que fique meio triangular. E aí a boca eu só fui tipo pesponto, né? Fui fazendo de forma simétrica o pesponto para os dois lados. Então daí ficou assim a boquinha dele. Agora pro rabinho, eu já comecei aqui, já fiz essa parte que eu já mostrei na parte de baixo do saquinho, da sacolinha. Então, já fiz com um anel mágico até na carreira 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª carreira. E essa 5ª carreira ficou com 24 pontos. Essa carreira já foi uma carreira sem aumentos. Então eu fiz aumentos até a 4ª e na 5ª eu já fiz uma carreira sem aumentos. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou diminuir. Então fiz aqui a correntinha. Aí no primeiro ponto aqui eu coloco um ponto baixo e não fecho. No próximo coloco um ponto baixo e agora eu fecho as 3 laçadinhas juntas. Então eu diminuí um ponto aqui. No próximo eu faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Agora no próximo eu faço um ponto baixo, não fecho.
No próximo, um ponto baixo e não fecho. E fecho junto, tudo junto. Então, diminuir mais um ponto. Eu tô fazendo exatamente o contrário. Essa carreira aqui eu fiz sem aumentos. E essa aqui eu aumentei da mesma forma que eu tô diminuindo aqui agora. Então, faço 2 normais agora nos próximos 2 pontos de base. E no próximo eu faço um, não fecho. Faço outro, fecho os 2 juntos. Então, eu faço assim até o final desta carreira. Então, cheguei no final da carreira. Aí, bem aqui entre a correntinha e o primeiro ponto, eu fecho com ponto baixíssimo. Tá apertadinho porque tem a diminuição ali, né? Então, fecho com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha para nova carreira. Aqui na primeira, bem no pezinho da correntinha, eu faço um ponto, não fecho. No próximo, faço um ponto, fecho os 2 juntos, a mesma coisa. Só que agora eu faço um ponto baixo no próximo e já faço uma diminuição nos outros 2 de novo. Faço um e não fecho, faço um e não fecho. Fecho junto, quer dizer. Então, a diferença dessa carreira para a carreira de baixo é que eu pulo só um sem diminuir. Então, faço um, nos próximos 2 já faço a diminuição novamente. Então, essa é a diferença, dele já vai ficar bem mais fechadinho. Então, eu terminei aqui o rabinho, enchi com um pouquinho de fibra. E já o próprio fio tem uma finalização ali no ponto. E com o próprio fio eu vou costurar uma agulha de costura. Então, eu tenho que centralizar bem aqui no meio das orelhinhas. No meio do lacinho, né? E posso ir costurando. Coloco um pontinho lá no coelhinho. Pode ser dessa parte menorzinha aqui. Puxo bem pertinho e já coloco posso pegar cada pontinho aqui em cima, eu pego bem certinho aqui, que aí já vai ficando bem simétrico o rabinho, né? Não fica torto. E pego um pontinho lá no coelhinho. E assim eu vou fechando toda a volta. Então, aqui está o nosso coelhinho, a sacolinha de coelho para Páscoa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e também de compartilhar, para que mais pessoas possam fazer essa linda coelhinha da Páscoa. Dentro você coloca os chocolates. Continue comigo em mais vídeos aqui do canal e volte também na próxima quinta-feira com um vídeo novinho, sempre às 17h15. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!